Tudo na paz, meus queridos amados irmãos. Olha a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 15, que diz: E chegavam todos os publicanos e pecadores a ele, a Jesus Cristo, e ouviam a palavra. Mas diz a passagem que os fariseus começavam a murmurar, dizendo: Este recebe pecadores e publicanos. Mas Jesus ali, ele falou em algumas parábolas. Três parábolas que Jesus falou ali. A primeira foi sobre qual é o bom pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se afasta do rebanho, ele deixa as 99 e vai após procurar a ovelha perdida. Uma ovelha perdida faz mais falta do que 99. Por isso que esse bom pastor foi procurar esta ovelha até encontrar e trazer a seu ombro aquela ovelha perdida. Porque uma ovelha perdida para Jesus Cristo faz muita falta. Então, é por isso que ele deixou essas três parábolas ali para aquelas pessoas que estavam ali murmurando, os fariseus e os escribas, diz a passagem do Senhor. Ele também deixou outra, falando sobre a dracma. Ali diz a passagem que a mulher estava na sua casa e perdeu uma das suas 10 dracmas. E ali ela varreu toda a sua casa, procurou toda ali aquela casa até encontrar. Quando encontrou, chamou as suas amigas para festejar aquela grande alegria, porque ela tinha encontrado a sua dracma, uma última dracma. E também ele deixou a passagem sobre o filho pródigo, bem conhecida essa passagem. Aleluia, glórias a Deus. Hoje é o café com a palavra. Diferente, né, amados irmãos? E ali diz, nessa parábola, que tinha um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e o mais novo resolveu ir embora. Pediu para o seu pai vender a parte que pertencia a ele. E aquele homem deu a parte que pertencia ao filho mais novo, e ele foi para uma terra longânima, uma terra longe. E ali diz a passagem que lá ele vivia dissolutamente, gastou tudo o que tinha. Mas naquela terra onde ele estava veio a seca, veio a fome. E ali, quando ele se viu naquela situação, começou a procurar um trabalho para trabalhar, porque não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, perdeu tudo que o seu pai tinha dado para ele. Ele foi atrás de um homem, diz a passagem, e o homem ofereceu um trabalho para ele cuidar de porcos no campo. E ele foi, e ali diz aquela passagem, que aquele rapaz cuidava dos porcos, mas ele tinha fome e ninguém dava nada para ele. E ali diz que ele sentia o desejo de comer as bolotas dos porcos. E ali foi que veio o arrependimento. Ele disse: meu pai tinha tudo, tinha vários empregados, o que eu estou fazendo aqui? Então ele resolveu entre si mesmo, depois de arrependido, voltar para a casa do meu pai. E lá eu direi: pequei contra o céu e contra ti, meu pai. Esse era o pensamento dele. Eu quero que o Senhor aceite a mim como um servo, como um trabalhador dos seus. E ali resolveu e foi. Mas diz, quando seu pai viu de longe, se alegrou e foi correndo atrás daquele filho que estava perdido, que estava morto, e viveceu, estava perdido e foi achado, se abraçou, beijou no pescoço dele, pediu para o seu servo trazer uma roupa nova, um calçado novo e colocou uma aliança, um anel no seu dedo, porque ele se alegrou muito daquele filho que estava perdido.
Aleluia, glórias a Deus. Então, é muito difícil sair da presença de Deus. A presença de Deus é a melhor coisa que nós fazemos, é nós estarmos na presença de Deus. Diz lá em Gênesis capítulo 4, que Adão e Eva tinham 2 filhos. Tinha Caim e Abel. Caim, todos nós sabemos que ele matou Abel. E Deus viu ali Caim no campo, ali, e Deus falou para ele: eu sinto o cheiro de sangue na terra. Cadê o seu irmão? Ele disse: e eu sou guarda de irmãos. E ali Deus já sabia que ele tinha matado o próprio irmão. E Deus disse: tu serás amaldiçoado na terra. Quem te matar será amaldiçoado 7 vezes. E ele disse: então eu sairei da presença do Senhor e irei para uma terra longe. E foi para longe da presença de Deus. E ali todos nós sabemos que aconteceu longe da presença do Senhor Deus. Caim, diz a passagem lá, que a família de Caim, não sei, acho que os netos dos netos, ali ele se casou com 2 mulheres. Foi aí que entrou o pecado. Foi da família de Caim, um homem chamado Lameque, da família de Caim, que começou, né, isso que nós vê, né, nos dias de hoje, com 2 mulheres. Aí foi onde o pecado aumentou mais ainda. Diz outra passagem, né, irmãos, amados irmãos, que o grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém, terra de pão. Esse nós vemos lá em Ruth, capítulo 1, que ali Noemi saiu de Belém e foi para Moabe. Foi o grande erro deles, porque ali Noemi perdeu seu marido, seus 2 filhos, porque não esperou a providência de Deus, saiu da presença de Deus e foi procurar em outras terras. Então nós temos que esperar somente em Deus, que nós alcançamos a vitória. Glórias a Deus. Então, irmãos, essa passagem é para nós meditarmos que a melhor coisa é nós estarmos na presença do Senhor, porque uma alma perdida para Jesus Cristo faz muita falta. É muito importante uma alma. Se nós lemos lá em Atos, capítulo 8, nós vemos que ali Felipe, ele estava em Samaria, ele estava pregando para uma grande multidão, mas tinha uma alma que estava precisando de Jesus Cristo. Nós vemos essa passagem lá em Atos, capítulo 8, e ali o Espírito de Deus falou para Felipe: vai até o deserto, vai até Gaza, que ali tu encontrará uma alma. E ali diz a passagem que Felipe foi, e ali ele encontrou, diz ali a passagem que um homem que estava indo na sua carruagem, superintendente da rainha de Gandaste, diz essa passagem que estava ali um eunuco ali na sua carruagem, estava ali lendo o livro. Olha só qual o livro que ele estava lendo: Isaías 53, da passagem que fala do sofrimento de Jesus Cristo. E ali aquele homem não estava entendendo, mas Felipe correu e acompanhou aquele homem e disse: eu posso subir na sua carruagem? Ele subiu, e ali aquele homem perguntou para ele: esse aqui, Isaías, está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E ali Felipe começou a pregar para ele: não, está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus Cristo, é dele que está falando. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. E aquele alma perdida, aquele homem que disse: eu creio. O que importa é eu seja batizado agora. Tem água ali no caminho. E ali eles desceram da carruagem, aquele homem foi salvo pela palavra de Jesus Cristo. Ali
uma alma foi salva. Então, uma alma vale muito para Deus. Uma alma importa muito. A mesma coisa foi Zaqueu, né? Zaqueu ali, ele tinha vontade de ver Jesus Cristo, diz essa passagem. Mas ele era um homem de baixa estatura e ele deu um jeito para ver Jesus Cristo, correu na frente da multidão, subiu numa árvore e ali ele viu Jesus Cristo. Mais uma alma foi salva por Jesus Cristo, porque uma alma vale muito. Então, Levi também, Mateus, que está lá em Lucas capítulo 5, Jesus estava passando, ele estava na colheitaria ali, ele era colhedor de impostos, ele era um publicano, e ali diz que Jesus chamou ele, e ele foi, acompanhou a Jesus. Mais uma alma perdida, olha só, uma alma vale muito para Jesus. E ali aquele homem foi e disse, eu posso me despedir desse povo, e ali deu aquela grande festa, ali chamou todos os amigos, os publicanos, todos aqueles que era colhedor de impostos, né? Muitas pessoas falam ladrão, né? Pecadores ali. Jesus estava ali no meio daquela festa. Foi ali que os fariseus começaram a murmurar. Olha só este Jesus, ele está no meio de pecadores, ele come com os publicanos e pecadores. Nessa passagem nós vemos aqui, né? No primeiro capítulo de Lucas 5. Lucas 5 nós vemos que eles murmuraram ali porque Jesus estava ali naquela festa ali no meio, mas era despedida de Levi, porque ele seguiu a Jesus Cristo. Mais uma alma salva para Jesus. Então essa passagem do livro de Lucas, capítulo 15, é muito interessante para nós meditarmos, porque uma alma perdida vale muito para Jesus Cristo. Então nós temos que sempre anunciar que Jesus Cristo é a nossa salvação, é o nosso pão de cada dia, é a nossa água viva. Que Deus possa abençoar cada um de nós através dessa palavra. Essa é uma palavra hoje com café diferente, né, amados irmãos? Que Deus nos abençoe, que você possa continuar meditando em Lucas capítulo 15, que Jesus deixou essas 3 parábolas ali, falou para os escribas e os fariseus, porque estava murmurando ali de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E deixe o seu amém se você chegou até o final. Que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe.